Olá, olá! Boa noite! Vamos para mais uma live essa semana. Estamos aí começando então o mês de agosto, que é o mês do Agosto Lilás. E a gente vai trazer muito esse tema, o tema do mês do Agosto Lilás, que é para debater a violência contra a mulher. E para isso, eu trouxe uma convidada super especial. Então vou aguardar aqui você chegando na sala para a gente começar o debate desse tema. Para introduzir, daqui a pouquinho eu vou convidar aqui a minha convidada, vou chamar minha convidada, mas para introduzir eu quero reforçar aqui um pouco. Deixa eu ver aqui que está dando certinho, o pessoal está entrando. Oi, Cláudia. A Cláudia já está aí, já está chegando. Já vou chamar a Cláudia aqui, mas como eu estava dizendo, eu quero reforçar um pouquinho por que a gente... O que é a Valentinas, né? Eu e a Grey, a gente está com o propósito de unir mais as mulheres empreendedoras e não só isso, com um foco um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Muito na questão do colaborativismo, né? A gente trabalhar umas com as outras para a gente se impulsionar juntas. E para isso a gente tem que entender uma gama de assuntos que envolvem o nosso universo feminino. E nada melhor, né, nada mais importante, aliás, do que tratar o assunto Agosto Lilás, para a gente fazer reflexões, entender o quanto que isso envolve a nossa carreira, o nosso crescimento, o que a gente pode fazer em relação a isso. E hoje vamos falar com uma convidada especial que é a Cláudia. Já vou chamar aqui a Cláudia para falar com a gente. Convidando aqui, só um pouquinho. Que isso? Com a presença dela. Vamos ver aqui se ela vai entrar. Eba! Ai, que linda! Oi, Cláudia, tudo bem? Tá me ouvindo Opa, bem? eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo? Perfeito, perfeito. Ó, já tem um monte de gente aqui entrando. A, a Tília Fraga, oi, tudo bem? Gilca tá aqui, já mandou um beijo. Vamos lá, pessoal, vamos entrando e participar, mandar perguntas, porque eu até estava falando para a Cláudia, assim, eu sou uma pessoa que tenho que aprender muito, muito ainda sobre esse assunto, assim. Então eu pensei, quando ela falou, o que que você vai perguntar? Eu falei, nem sei, porque é tanta coisa que eu tenho para aprender, me ajuda, né? Então tá muito assim contigo. Eu já falei um pouquinho aqui hoje sobre a questão do propósito da Valentinas, né? Que a gente quer debater mais os temas importantes para a gente, né? No nosso mundo e principalmente para levar para outras pessoas também. Mas antes de começar aqui a fazer um monte de perguntas, porque eu tenho um monte de coisa para aprender, e às vezes a gente lê de uma coisa, um viés num outro texto, e eu já não sei mais quem está falando certo, quem está falando errado. Esse tema da violência, ele ainda tem muita gente que às vezes parece que está falando de um jeito que não, na tua cabeça não faz sentido. Então é muito bom ter alguém profissional, alguém que tem experiência como você, para trazer esse assunto, tá? Cláudia, se apresenta aqui, eu já sei, eu já vi, nossa, um currículo maravilhoso, muita história para contar, muito, muito, muito mesmo. Super psicóloga e especialista, né, nessa questão do feminino e também na família, na saúde, né, da mulher. Uhum. Achei isso maravilhoso, encaixou assim com o que eu estava sentindo falta e eu queria trazer para abrir o tema aqui do Agosto Lilás, né, gente? Vamos Tá falar sobre bom. essa questão da violência. Cláudia, fala um pouquinho de você aqui para o pessoal também que não te conhece, saber um pouquinho mais de você. Fica à vontade para se apresentar e obrigada de novo por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade. É super importante mesmo a gente falar desse tema, né? Eu vou me apresentar assim. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Como é que tá a minha luz aí para vocês? Eu estou no escuro? Eu consigo te Eu ver bem. tá me vendo? Eu terminei agora o atendimento e o consultório aqui tem várias lâmpadas que estavam clareando muito atrás. Então, eu fiz uma série de montagens aqui, estou com a sensação, se eu estiver meio escurinho, alguém sinaliza aí e eu vou experimentar arriscar. Vejam só, peraí. Aí, ó, a Gilca colocou um pouco. Peraí, Gilca. Vamos ver se fica mais iluminada.
Olha, Ah, melhorou, Ju? melhor. Ficou Tá. bem melhor. Ficou bem melhor. Exatamente. Então tá ótimo. Então vamos lá. Boa noite, Valentinas, né? Porque aqui eu estou falando para Eu Sou Valentinas. E é muito bacana estar aqui mesmo com vocês. Você me pediu para falar um pouquinho de mim, né? Eu sou uma pessoa plural, isso é o máximo, porque a psicologia sempre fez parte da minha vida, mas eu não fui só psicóloga a vida toda, né? Eu me formei em balé na juventude, eu fui professora de balé, eu trabalhei com várias coisas, mas eu fui executiva, eu fui empreendedora, eu fui empresária, sempre com um olhar muito humano, sempre apaixonada pelas relações, e sempre percebendo que os pontos que eram os nozinhos, onde as pessoas realmente escorregavam, eram sempre nas questões de ordem emocional. Currículos maravilhosos, pessoas super bem preparadas, e aquilo sempre me despertava uma vontade de estudar mais, de poder conhecer mais sobre isso, né? Como eu não sou de parar, durante uma graduação, eu já estou fazendo outras especializações. Quando você falou aí, porque o olhar sistêmico, junto com a Gestalt, com a clínica infantil, a família, que é tudo muito integrado, né? A gente realmente tem esse olhar bastante integrado, assim. Então, eu cheguei a colocar, quando a gente definiu o tema, né? Falamos sobre as armadilhas psicológicas. Por quê? Porque eu não tenho pretensão. Eu acho que se nós estamos aí fazendo 14 anos da Lei Maria da Penha, nós estamos com os números aí alarmantes em relação ao aumento da violência contra a mulher agora no período da pandemia. Só que essas questões, elas têm um aspecto criminal. Ela vai para um lado, né, que, assim, quando chega já nesse ponto, não agrega muito para a gente aqui. A minha ideia, né, foi o que eu te propus, é que a gente possa trabalhar isso bem antes. Quais são os mecanismos, de que maneira a coisa chega até esse ponto, como a mulher pode perceber, o que são os gatilhos que são facilitadores desse tipo de situação. Essa é a pegada, né? Legal. Você tem alguma coisa que você quer perguntar de cara? Porque a gente tem alguns tipos, pergunta e aí eu vou falando, vou desenvolvendo. Eu queria entender, assim, pessoal, mandem perguntas também, tá? O que vocês querem saber em relação ao tema de hoje. Mas primeira coisa, eu queria ter a tua visão, porque eu escuto várias visões e eu gosto de ter... só que essas visões que eu escuto, ou que eu vejo, são de pessoas ou que eu não conheço, ou que eu não tive acesso, ou, enfim, às vezes tem uma marca por trás, eu fico assim, será que é isso mesmo, né? Às vezes tem aquele receio, né, de ter um conteúdo não tão confiável. E eu queria ter uma visão mais geral para a gente abrir o tema, assim, do como você vê hoje o que a gente está vivendo. Independente, né? Eu sei que tem, como você falou, a questão da pandemia, isso só aumentou, assim como outras coisas, ficou ainda mais grave, né? Isso se apareceu mais, né? Então, sim. Mas independente disso, eu sei que é importante também abordar, mas assim, como que você vê o que a gente vive hoje, assim, de forma geral mesmo? Vamos fazer um... Quero entender a sua leitura geral, primeiro, para a gente abrir e começar a debater aqui. Tá ótimo. Olha só. A primeira coisa que, assim, normalmente a gente sempre quando pensa em violência, a primeira coisa que se pensa é na violência física, porque deixa marca, porque tem uma coisa mais forte da agressão física, né? Aliás, em psicologia a gente sempre fala muito sobre isso também, porque o físico acaba sempre gritando mais. Às vezes a pessoa está lá emocionalmente acabada, mas ela acha que ela está bem. Para parar, muitas vezes, ela precisa ficar doente, o organismo dela precisa derrubá-la, deixar ela na cama, para ela poder aceitar que tem alguma coisa com ela que não está bem. Então, esse ponto de vista da agressão física, né, da violência física, a violência sexual, são as normalmente mais faladas. Agora, o aspecto psicológico, da violência psicológica, da violência moral e da violência patrimonial, que estão um pouco mais entrelaçados, né? Pelo meu viés, lógico, o meu olhar vai todo pelo aspecto psicológico, sendo que a questão do patrimônio e da moral, ela mistura um pouquinho, porque elas acabam funcionando no meio ali do aspecto psicológico. O que a gente costuma dizer? Por exemplo, aí vai me perguntar, como a gente poderia propriamente classificar o que seria essa violência
psicológica, por exemplo, são manipulações, são proibições. Não fala com fulano, não quero que você fale com a sua amiga. Você não deixa proibição de estudar, de viajar. Ameaça, chantagem, uma vigilância excessiva, ridicularizar e, principalmente, distorcer e omitir os fatos de maneira a confundir a pessoa para que ela mesma comece a ficar perdida em relação à sanidade dela mental. E começar também, de alguma forma, a convencer os outros de que essa pessoa está ficando louca. Né? Aqui, nesse caso, eu quero destacar um ponto, pela minha experiência na clínica, que é uma coisa que tem me assustado. Eu atendo muito adolescente também, tá? E tem me chamado a atenção porque os adolescentes trazem situações do tipo: o menino não quer mais que a namorada seja amiga da melhor amiga dela. Porque ele achou que a amiga dela não foi com a cara dele. Eles brigam porque eles querem impor que forneça a senha do celular. E, de certa forma, eles, quando trazem essas situações, eles não têm nenhuma noção de que isso é abusivo. Eles acham que é ciúme, se sentem muito queridos e amados. Nossa, como gosta de mim. Então já começa uma relação onde tem um desrespeito, onde tem uma disputa ali pelo poder, né? Porque eu não quero que você saia com suas amigas, casaizinhos de 16, 17 anos, com comportamentos que até os mais velhos de outras gerações, isso seria inaceitável, vamos dizer assim. Ô, Cláudia, fazer um parênteses, então. Então, você acha assim, você deu um exemplo, né? Isso já acontece com jovens, inclusive eu conheço, já tive histórias de amigas que contam assim, que enxerga hoje, que quando estava lá no primeiro relacionamento, tinha 19 anos, sei lá, 17, 19 anos, enfim, nem sei mais o que é jovem agora, aquela, mas acho que 17, 18 anos deve ser, né? Esse que você disse que atende mais, né? E aí ela hoje, com quase 30 anos, vê que há 15 anos, sei lá, mais ou menos, ela realmente passou por um relacionamento abusivo com um serzinho muito novo. E aí, assim, né, como você vai culpar um ser que é tão novo? E aí, outra pergunta, né? Porque, assim, ele veio de uma criação, né? E aí você pensa assim, pô, mas aquela pessoa é malvada. Até que ponto, Sim. né? Até onde vai essa maldade? Até onde vai esse abuso, né? Também isso tem várias discussões aí. Mas, e a idade? Quando que começa isso? O que você já viu de mais novo? Assim, será que o abuso já... Uma pessoa um homem ou uma mulher, a gente sabe que a maioria dos casos são homens que causam nas mulheres, né? Quando que começa ele já criar esse abuso? É possível ser antes até da adolescência? Eu não sei. É uma pergunta bem assim, ó, a pessoa ignorante no assunto mesmo, tá? Gabi, a gente tem que falar de alguns pontos assim que eu posso destacar, né? Por exemplo, o machismo estrutural é uma questão muito presente. Se nós temos um machismo estrutural, o machismo continua muito forte, apesar de todo esse movimento que vem sendo feito em torno do feminino, né, para que as mulheres se empoderem. Muitas vezes as mulheres passaram a ter, isso é o que eu percebo na minha clínica e no atendimento tanto de jovens, em torno de 30 anos, 30 e poucos, como mesmo os adolescentes. Mudou-se o comportamento. Isso que eu estou falando, gente, não é base científica, tá? Não é um estudo. Estou falando da minha experiência e do meu olhar, do que eu percebo na clínica, é uma opinião. Então, assim, as pessoas começaram a ficar com um discurso de igualdade, então elas abriram mão de uma série de benefícios e de gentilezas, de serem tratadas como princesas, vamos dizer assim. Então, elas querem uma igualdade onde, na igualdade, elas só perderam as regalias, vamos dizer assim. Porque elas continuam desejando, no fundo, o que elas desejavam. As meninas novinhas continuam querendo namorar, mas muitas vezes aceitam ficar e nunca mais olhar na cara delas, assim. As outras continuam querendo casar, só que de uma maneira não tão assumida.
não precisando meio que negociar nada para isso, onde elas podem permitir tudo, mas continuam ainda sonhando, né? Então, em busca dos desejos que são sutis, que elas muitas vezes reprimem, não se posicionam, elas vão fazendo, vão cedendo, vão aceitando coisas, vão sendo permissivas demais. Então, esse ponto do machismo estrutural. A mulher tem uma coisa que ela já vem também de cultura de muito tempo, que é de ter uma idealização, de se sentir um pouco responsável pela manutenção da relação. Ela sempre quer mais salvar a relação, ela quer sempre lutar mais pela relação, ela carrega mais o peso. Então, faz com que ela também ignore muitos sinais que ela vai percebendo de um desrespeito, de um abuso, e ela vai passando por cima, acreditando que vai mudar, acreditando que com o tempo aquilo vai mudar, e ela ignora e deixa de ver. Então, a gente tem essa coisa da posse, que é muito forte, e o desrespeito. O ponto do desrespeito é o base. Então, quando você perguntou, agora há pouco, em que fase começa e como é que seria, não existe, como tudo, não existe uma regra. Isso tudo depende, né? O que acontece é que existe um potencial abusador, vamos dizer assim, uma pessoa que necessita de um controle, provavelmente porque tem questões também de falta de confiança, de baixa autoestima, então que precisa exercer um poder sobre a mulher para que ele se sinta mais fortalecido. E que encontra uma mulher também fragilizada emocionalmente, também com uma baixa autoestima, então vira um terreno perfeito para quem quer ter o controle, quer ter a posse, e para o outro que de alguma forma encaixa ali, sabe? É a relação que vira codependência, a relação doentia, e essa relação. Você quer falar alguma coisa, Gabi? Não, você falou, eu lembrei de uma série, agora eu esqueci o nome, que tem, é bem pesada, na verdade, mas eu quis ver até para abrir um pouco a cabeça, sobre os homens que cometeram, né, crimes contra mulheres, crimes de violência contra as mulheres, acho que é no Netflix. Depois eu até mando lá no Valentinas ali pro pessoal no final, boto no comentário. Mas eu lembro que ele falava disso, eles falam, os próprios abusadores, né, os caras foram presos, eles falavam assim, não identificava que essa mulher, ela andava, as mulheres que eu vou tentar enganar para cometer abuso, enfim, atos de violência, eu fico reparando como ela se comporta, geralmente ela tá com a cabeça mais baixa, geralmente ela é um pouquinho mais curvada, então ele olhava sinais de fragilidade para criar um enredo falso para poder levar essa mulher para um lugar escuro e, enfim, fazer o que quisesse. É terrível, né, o tema, mas você falou disso e eu lembrei disso. Caraca, muito, muito isso, né, essa questão. Olha, tá surgindo algumas perguntas aqui, eu acho que é legal a gente aproveitar, né? Eu gosto de fazer meio jogo, assim, eu falo um pouco, o pessoal fala um pouco, fica mais legal. A Gilga perguntou por que muitas mulheres são tão duras com as outras, e principalmente as vítimas de abuso. Isso provavelmente deve ter sido alguma experiência, né, que ela teve. A gente não tem também um dado científico, mas deve acontecer, né? Você já viu disso? Já aconteceu, sabe, de alguma coisa em relação a isso? Seja um padrão ou depende também, né? Não, acho que depende. Deve ser alguma experiência dela pessoal ou de alguém próxima que contou, né? Não é um padrão, não. Legal. Vamos lá. Mulheres, a Patrícia perguntou, mulheres que têm baixa autoestima seriam mais vulneráveis a cair na armadilha de um relacionamento abusivo? Você estava falando disso agora, né? Com certeza. Aí chega no ponto que são as armadilhas psicológicas. Eu vou falar mais especificamente das armadilhas, mas assim, como eu falei agora há pouco, existe um abusador, né, em potencial, vamos dizer assim, que encontra essa fragilidade. A primeira coisa que eu acho que é importante destacar é que quando a gente fala de baixa autoestima, a primeira coisa que as pessoas pensam muitas vezes que se diz respeito a não gostar da própria imagem. A autoestima é estima por si mesma. Você pode ter uma autoestima em relação à sua imagem, em relação à sua capacidade de realizar alguma coisa.
em relação à capacidade de ser amada, a possibilidade de que gostem de você gostar do seu jeito, né? Então, tem a ver, isso tudo entra nesse bolinho aí. Então, quando a pessoa tem baixa autoestima, ela não tem confiança nela mesma, porque ela não acredita que ela seja merecedora dela mesma se confiar na opinião dela, no ponto de vista, no que ela faz. Então, ela já tem aí uma dúvida, ela é muito vulnerável ao comentário do outro, à crítica do outro. Ela tem necessidade de se comparar. Ela depende muito da aprovação do outro. Ela tenta ser muito boazinha, ela tenta ser certinha, ela tenta se enquadrar. Então, é tudo que alguém que tem a pretensão de exercer um domínio, um poder, encontra um terreno fértil. Porque se ela está buscando essa aprovação, qualquer comentário desagradável, uma manipulação que o outro faça em relação sobre ela, ela vai engatar aquilo ali. Eu costumo dizer que essas questões, né, de vulnerabilidade e de fragilidade é como se a gente fosse assim, peixinhos que ficam com a boquinha aberta, que quando tem um anzol, pega. Então, assim, se ela tem aquele ponto onde ela tem um medo ali de ser desaprovada, na hora que ela recebe um comentário de desaprovação, é onde ela vai engata. Porque ela sai desesperadamente tentando recuperar aquela aprovação e disposta a fazer o que fosse possível para ela receber a aprovação. E você acha que acaba virando um ciclo, isso? Que aí mantém aquela pessoa ali dentro? Não sei. Com certeza. Com certeza. Todas as relações disfuncionais, né? Relações doentias. Estão perguntando aqui se a live será gravada, Vai. Gabi. Depois a gente vai colocar no IGTV para vocês. Tá ótimo. Todas essas relações que são... Olha o meu copo especial, que coisa mais linda. Ai, que lindo, eu adoro flores, você pode ver, né? Aqui e em casa também, que eu estou atendendo em casa também bastante. Mas então, todas essas relações de codependência, relações disfuncionais, elas se estabelecem em ciclos, sim. Aliás, até as relações que não são doentias, formam-se padrões. Quando um é de um jeito, o outro de alguma maneira, quando um deixa um espaço vazio, o outro vai e ocupa, né? Se um assume tudo para si, entre casais, entre pessoas que dividem, o outro acaba relaxando. São os ajustamentos que vão acontecendo entre as relações. Os ajustamentos podem ser saudáveis ou não. Se estiver bom para os dois, saudável. Como a mulher percebe? Ela começa a sentir o incômodo. Ela tem a liberdade dela privada. Ela tem o direito dela de ir e vir, que começa a ser regrado. Ela começa a ser acusada de coisas que ela não fez. Ela começa a ter que provar todo o tempo que o que ela falou é verdade. E se ela não tem uma conexão, uma estrutura, né? E na maioria das vezes não tem, porque assim, tem mulheres que falam, eu faço muito trabalho com mulheres, assim, então não especificamente ligado à violência, mas toda essa forma, né, de como a mulher vive atrás de necessidades que ela busca fora, quando na verdade estão dentro dela, né? É um trabalho que a gente faz de dentro para fora, não de querer buscar. Mas às vezes fala, eu tenho dedo podre. Eu só entro em relação furada. Dedo podre não existe. A gente quer arrumar um motivo, a gente quer arrumar um motivo externo, né? Não sou eu, meu dedo, é meu dedo. Não é por acaso, não é por acaso que sempre aparece aquele perfil. O que que tem, de alguma forma, né, que ela, sem perceber, acaba buscando de uma forma equivocada e que encontra naquela pessoa. E tem um outro aspecto, Gabi, e meninas e meninos que estejam nos assistindo aqui. Não sei se tem só menina, não vi todo mundo. Normalmente, as relações que não estão legais, que são doentias, elas têm polaridades
como toda característica de neurose, né? São os extremos. Ou é tudo maravilhoso, ou é tudo horrível. Então ela fica com uma passionalidade, porque aí dá muito problema, mas aí quando fica bom demais. É aquele pico. Aí promete-se que vai mudar, aí acredita, porque vira o amor, a coisa mais maravilhosa, é muito encantador. Isso sim, tem estudos científicos que comprovam que existem mecanismos, liberam mesmo várias substâncias, né? O fato da pessoa precisar de alguma forma do conflito e viver tanto tempo no conflito, que quando está muito bem, é uma carga de adrenalina e de maravilha tão grande que é quase como se ela ficasse em êxtase. E aquilo é maravilhoso. E aí alimenta mais uma vez esse ciclo doentio que você tinha falado. Entendi. Percebe? Porque Entendi. aí tem essa questão mesmo do que vai prendendo. Porque cada vez que ela está ameaçando sair, vem uma coisa boa. É como todo comportamento, Aí gente, dá de aquele, dependência. isso, dá aquele pico Como todo de comportamento de sensação boa. dependência. É como se tivesse tomado uma Exatamente. droguinha, tomei uma droguinha, agora eu tô bem de Exatamente. novo. Aí até ficar ruim Exatamente. de novo, aí tomo mais uma droguinha. Nossa, gente, isso é bem complexo, né? Porque é até um papo, até eu tava discutindo isso com a Grey, a minha sócia na Valentinas, Uhum. porque eu falei, como falar sobre isso? Porque é uma questão meio química e não é assim, a gente quer tirar a culpa da mulher, né? A violência está acontecendo contra ela, a gente quer tirar a culpa dela, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ajudar e pensar como que a gente vai trazer para a mulher uma forma da gente também poder se defender, para a gente não depender do outro parar de nos violentar só. Né? É bem, eu acho Sim. super complexo isso, assim, né? De entender até. E por isso que a gente traz pessoas especialistas aqui para falar. Até porque, Gabi, a gente está falando aqui, eu estou dando ênfase a esse aspecto do círculo vicioso, mas existem casos também onde a mulher realmente é vítima numa situação pontual, isolada, que não era uma situação de uma relação. Existem casos que onde não havia uma relação abusiva nem de agressividade no casamento, acaba o casamento, um ano Uhum. depois, o ex-marido fica sabendo que ela está com alguém e comete uma agressão. São fatos Sim, completamente isolados e diferentes, exato. entende? Né? A Sim, ideia é falar um pouco mais desses sinais que antecedem, mas existem nem sempre a mulher é a que realmente permanece nessa relação, né? exato. Tem uma outra E aí, pergunta da uma M. pergunta. Cicibel, reperguntou: a repetição dos padrões dos pais influenciam muito também? Não sei, eu faço muita psicanálise e eu já acho que faz. Eu vou dizer, agora você fala aí. Influencia ou não? Olha, o meio ambiente com certeza influencia, né? Nenhum estudo ainda conseguiu comprovar exatamente o percentual do que é aí, que é do meio, o que é de genética, mas sem dúvida nenhuma o ambiente não é regra. Não existe uma Uhum. relação direta de causa e efeito. A gente tem contra-exemplos todo o tempo, mas com certeza influencia. Nem que Legal. seja para fazer absolutamente o oposto. É verdade. É Como eu verdade. estava falando de polaridade, ou a pessoa pode repetir, ou ela se mantém usando aquilo como referência, mas para ela fazer sempre o extremo oposto, o que também não é saudável. Se a pessoa É, começa a fazer um trabalho e ela se conhece, ela não pode ficar usando uma referência negativa e ficar sempre querendo fazer o oposto, porque ela permanece refém daquela experiência negativa. O bacana é ela poder fazer a escolha entre um extremo e o outro, e ela poder ter novas possibilidades com liberdade de escolher a cada momento. E não ficar presa também a não quero isso de jeito nenhum. A situação não tem nada a ver com aquilo e ela fica com aqueles alertas dela ligados. Já vi esse filme e não quero repetir. Só que não é o mesmo filme, entende? uhum, entendi. Nossa, bem interessante isso. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Thaís perguntou: Tá. esse menino, homem, né, abusivo, consegue transformar a característica dele em tratamento?
Olha, psicologia vai ser sempre uma pergunta maravilhosa. É uma resposta muito maravilhosa. A resposta é sempre depende, É. né? Existem casos que são casos patológicos, que necessitam de uma forma muito mais séria de tratamento. Na maioria das vezes, sim, né? A gente tem que falar sempre na questão da autoaceitação e do autoconhecimento. A insegurança passa muito pela pessoa não se conhecer, e aí ela não aceita os próprios defeitos, até porque ela não reconhece também as próprias qualidades. Ela não celebra o que ela faz de bem, de bom. Então, ela está sempre tentando negar o que ela faz de ruim. Se ela consegue se conhecer, ampliar e perceber o que ela tem de bacana, o que funciona bem nela, é mais leve ela lidar com as coisas que ela não faz muito bem feito e perceber que existe um equilíbrio aí, entendeu? Que não precisa ser tão... Quando a gente debate o tema em questões mais sutis, assim, que são mais essas questões psicológicas, às vezes elas são... Às vezes você tem um ótimo casamento, mas tem ali a louça que o ser não vê, né? E que fica botando aquele carrega para você, e você tem que saber se posicionar, e você não quer terminar um casamento por causa de um problema da louça, mas é também um viés, né? Cultural, eu acredito. E aí, assim, tem coisas que se a pessoa estiver aberta, eu acredito, e se for uma coisa muito sutil, e se a pessoa fizer terapia, isso é minha visão, tá? Aí você me corrige. É possível. Agora, depende muito, a questão é o que você quer, né? Eu acho que é a gente enxergar o que a gente quer, né? A gente ter essa liberdade de escolha, que foi o que você falou, né? Eu quero lidar com isso, faz sentido pra mim, né? Enfim, porque provavelmente também a pessoa vai lidar com questões suas. Mas por que eu trouxe esse assunto? Porque já vi em debates, inclusive, sobre esse tema no IG mesmo, aqui no Instagram, em que pessoas comentavam assim, tá, então eu nunca vou casar, porque todo homem tem alguma coisa machista, sabe? Até eu já reconheci várias coisas minhas. Claro que não se compara ao outro lado. Mas, assim, como é que vai ser isso, então? Porque agora a gente está super alerta, a gente tem muita mais informação, como a gente está aqui passando, né, para as pessoas. Como lidar com isso, né? Então, é uma coisa que às vezes fico pensando, e eu já vi em muitas rodas de conversa, assim. Então, você vai viver solteiro o resto da vida, porque não tem homem que não tem um pouco de machismo. Como é que a gente lida com isso, pelo amor de Deus? Ou é um machismo também, ou existe, né? Gabi, claro que existe. Sabe o que é o mais importante disso que você falou? Você trouxe esse ponto que realmente é uma queixa muitíssimo comum. Mas, na maioria das vezes, toda coisa que te causa uma insatisfação, é muito comum você ficar fixada no que o outro está fazendo. E você passa a direcionar a sua energia para que o outro se modifique e pare de fazer aquilo que ele está fazendo. Quanto mais você tenta direcionar sua energia para ele fazer diferente, para ele modificar, mais você está distanciando de você e você está botando foco nele, tá? E a gente sabe que ninguém modifica ninguém. Exato. Então, essa máxima, se você deixa de olhar, é uma coisa sutil, mas gente, eu comprovo isso, eu vejo casos, eu acompanho, eu posso garantir para vocês que isso realmente é fato e é maravilhoso a gente perceber essas descobertas no consultório, nos atendimentos. Quanto mais a pessoa começa, em vez de ficar prestando atenção no que ele faz, né? Começar a perceber o que ele faz causa o que em mim, como eu me sinto. E aí você começa a processar se como você se sente, qual é o nível de agressão que aquilo causa em você. Tem coisas que você consegue relevar. Eu mesma já tive experiências, situações com aquela velha história de toalha molhada na cama. E isso tem muito tempo até, eu me lembrei disso aqui agora. Que assim, dentro de um contexto de várias outras coisas que não eram caso, era mais fácil para eu pegar a toalha, era só a toalha, o resto era tudo maravilhoso. Então, só que essa história de toalha molhada na cama é uma piada normalmente comum.
Então, se a mulher tem uma coisa muito dentro desses padrões, e todo mundo fala que homem bota toalha molhada, eu não vou pegar a toalha de homem. Uhum. Então, quando você consegue perceber, a partir do seu referencial interno, o que para você dá para passar por cima, o que não dá para passar, e bota o foco no seu incômodo, e não esquece do que você está sentindo naquela história, e fica olhando para ele como se você estivesse assistindo, sabe, a pessoa de longe, e você tentando, como se ele fosse um Aham. atorzinho, dirigir a Sim. cena. Você entra na cena e você olha para você, bota o canhão de luz no palco, em cima de você. Deu para Muito, pegar? muito legal, muito legal. Acho que é um trabalho que eu até. Minha filha, aqui em casa eu que deixo a toalha molhada na cama. Poxa, Andressa, poxa, Andressa. Vamos melhorar isso Minha aí, única, Andressa. minha única filha mora em Lisboa, eu morro de saudade. Beijo, filha. Fala, Legal. querido. Fala, Gabi, Olha, vamos um monte de lá. gente ainda aqui entrando. E vamos falar um pouquinho do. Assim, agora a gente falou da parte mais sutil, daquela coisa do dia a dia. E os sinais do abuso mesmo, assim, como tem muita gente que não percebe. E às vezes uma coisa sutil e às vezes uma coisa muito grave, né? E fica nessa situação. Você falou que ia falar muito dessas armadilhas internas. Eu quero ouvir sobre isso. Quais são as nossas armadilhas internas? Fala um pouquinho mais pra gente. Sabe quais são as armadilhas? Nós já estamos chegando quase no final. Acho que está mais ou menos, né? Bom, Sim. o que são as armadilhas? As nossas armadilhas, elas existem tanto nos relacionamentos, quanto no caso que a gente está falando aqui, abusivos, agressivos, como em toda a nossa forma de lidar com as outras pessoas. Buscar no outro o que nos falta. Nós nascemos com perfeita condição de atender as nossas necessidades. A gente nasce, se a gente está com fome, a gente chora, se a gente dá sinais dentro do bebê do jeito que ele pode. Se ele estiver molhado, ele chora, se ele estiver com fome, ele chora, né? Então, como é que acontece? Existe uma sensação de um desconforto, a gente percebe, eu estou com sede, eu sinto um desconforto. Ao perceber aquilo ali, numa fração de segundos, eu faço o movimento, mobilizo a minha energia, levanto e vou buscar água. Quando eu encontro a água que eu bebo, eu atendo a minha necessidade e eu volto a um estado de equilíbrio. Isso é o ciclo. Tudo na nossa vida é movido pelas nossas necessidades. Uhum. Quando nós nascemos, é natural do ser humano, nós temos necessidade de proteção, de cuidado, Sim. de afeto, de amor, de aprovação. Todas essas necessidades tão conhecidas aí. Quando essas necessidades não são supridas adequadamente, de alguma forma, é como se esse ciclo não fechasse. Porque esse movimento, esse exemplo que eu dei, que a pessoa sente a sede e vai buscar água, e ela bebe água, ela satisfaz a necessidade dela. Só que se ela fica indo buscar água e ela não encontra, então cada vez que uma criança precisa de cuidado, ela não encontra o cuidado, ela não encontra a proteção, ou ela não entende, ou mesmo que os pais deem, de alguma forma existe um ruído aí, que aquilo não consegue chegar nela. E tem pesquisas também que comprovam que o afeto, o toque, o carinho, chega a ser mais importante até do que o alimento. Nossa. Tem estudos com macacas, assim, a macaquinha toda de ferro, mas com a mamadeira, que o macaquinho ia lá e bebia o leitinho. Existia uma macaquinha que era toda acolchoada, macia, fofinha, que não tinha mamadeira. O bebezinho, o macaco, bebia o leitinho na mamadeira e corria, só ficava no colinho da outra aconchegante, onde se sentia mais o toque, né, o aconchego. Então, se esses ciclos de busca para atender as necessidades, eles não são supridos, o que acontece? A pessoa vai crescendo e ela continua buscando isso em todos os movimentos que ela faz. Aí agora vamos voltar para cá para não desviar demais. Eu quis contextualizar isso aqui.
Como eu falei no início, se ela precisa de aprovação, se ela precisa de afeto, se ela acha que ela vai morrer sem aquela pessoa, que ela não consegue sobreviver sem ter aquela pessoa do lado dela, ela tem uma dependência emocional exagerada. E a Uhum. armadilha está justamente em ela buscar tudo que ela necessita, ela acreditar que o outro vai entregar para ela. E por isso ela se submete. Entendi. E de um lado acontece muitas vezes a mulher ficar dependente, ficar naquele ciclo, né? São vários motivos, mas estou resumindo aqui. Uhum. E também tem do outro lado que agora eu fiquei pensando, como funciona isso do lado do homem que cria, que é o abusador, né? Ele também ele faz isso por uma dependência, por um viés cultural, porque ele está buscando alguma necessidade na mulher e não está sendo suprida, porque muitas vezes é porque quer controlar, né? Como que surge isso, assim? Eu sei que também deve ter vários casos, mas qual que é o maior motivador ali daquele homem que cria isso, né? Que cria essas situações? Tá. Como eu estou trazendo bastante o enfoque para a minha experiência clínica, eu tenho bem menos homens, né, que É. procuram em função de fazerem isso. Normalmente o que vem mais são as vítimas, né? E até porque Uhum. eu trabalho acabo muito mais, e o público feminino é um público que procura muitíssimo mais ajuda. Eu Sim. atendo homens também, mas a grande maioria, 80 e tantos por cento, são mulheres, né? Agora, com certeza, se olhar pelo aspecto do indivíduo, ele também tem muitas questões com a autoconfiança, ele também tem muitas questões com a autoestima, então ele necessita desse poder para que ele possa se Uhum. sentir mais fortalecido. Mais fortalecido. Ele exerce esse poder sobre o outro, né, que ele Uhum. encontra ali, e dessa forma ele se sente bem, porque um outro que não se submeta, talvez ele se sinta mais ameaçado, ele se sinta mais inseguro, se ficar numa relação que vai ser mais equilibrada, ele precisa desse extremo. Uhum. Tem a Não é ver uma com relação com de controle, equilíbrio. né? A questão do controle que Exatamente, você falou. exatamente. A questão também, acho que foi até um sinal que você falou hoje, que é o sinal de se você está sendo ridicularizada ou colocada para baixo de alguma maneira, é também um Aham, sinal de abuso. Então, por que que uma pessoa tem necessidade de fazer isso com alguém? Geralmente porque ela tem algum problema de autoconfiança, né? Falando de uma forma geral aqui, né? Você tem a necessidade de colocar alguém para baixo, por quê? Para se sentir melhor, para se sentir maior, né? Então, é muito, muito interessante isso também, esse entendimento, né? E Agora, não tem, Gabi, e o ponto importante aí é a gente não confundir nunca, nada disso é amor. Quando a pessoa está muito carente, ela muitas vezes confunde. Não existe amor que gere emoção negativa no outro, que faça mal. Amor faz bem. Então, assim, se eu te aborreço, se eu falo que o tempo todo que você faz tudo errado, que a sua imagem, que você é feia, que você engordou, que você não tem capacidade para isso, se eu tento te desqualificar todo o tempo, te enfraquecer, para quê? Para que você nunca se sinta capaz de sair daquela relação, porque você não é capaz de viver uma vida, entende? uhum, E o pior é que essa relação de abuso normalmente acaba confundindo e dizendo que quase, olha, eu faço isso para te proteger porque eu te amo. uhum, Eu faço por amor, eu te protejo por amor. verdade. Eu já li algumas histórias relacionadas a isso, né? Tem o livro Isabela, Ó, mais gente aí. A gente é chegando, a gente já está quase chegando ao fim, gente. Se quiserem mandar mais alguma perguntinha aí para a gente ir encerrando. Eu acho que a parte de sinais a gente acabou falando um pouco rapidinho, porque eu estava cheia de dúvidas, o pessoal mandando perguntas aqui. Mas tem mais algum sinal que você acha que é importante a gente ficar atenta? Acho que tem dois lados, né? Tem o sinal que a gente olha para fora e percebe,
né? Que a gente Aham. tem que olhar para dentro daí, né? Assim, pronto, percebi. Agora eu vou olhar para dentro e vou ver como que é isso para mim, por que que eu tô aqui, né? E aí começar a fazer essa análise, que eu acho que a psicanálise ou a terapia ajuda muito, né? É, tem algo mais que a mulher pode ficar mais atenta, que a gente não tem comentado, ou reforçar mesmo alguns pontos aqui, acho que é legal antes da gente encerrar. Acho que o primeiro ponto é a questão do desrespeito, das proibições, né? Começou a ter limitação, ela começou a ficar restrita na possibilidade dela de escolha, na liberdade dela, na autonomia, já não é saudável. Se ela está se sentindo fragilizada, pensa em quem ela tem de rede de apoio. Quem são as pessoas que ela pode, de alguma maneira, é, é difícil, às vezes, enfrentar, mas assim, é preciso ter coragem mesmo para poder dividir, compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam ajudar. Se ela está na dúvida se aquilo ali é abusivo ou não, se ela já está entrando um pouco no processo, já está dependente ali, ela poder comentar com outras pessoas, com amigas, com pessoas de confiança, que possam fortalecê-la e falar, não, isso é inaceitável, tem que fazer alguma coisa, ou sai fora, né? Assim, são, como eu estou falando, eu tenho visto pessoas muito jovens, não tem classe social, poderio econômico alto, e em relações muito abusivas. Muito abusivas. Então, não está conseguindo sair sozinha? Pede ajuda. Entra numa terapia. Existem uma infinidade. Agora, então, aí a gente está trabalhando online direto. Pode Tem. ser de qualquer lugar, ficou mais fácil. Né? Já existia, mas agora a gente está fazendo muito mais. Para quê? Para que ela possa se reconectar com ela mesma. Para que ela possa começar a perceber dentro do ponto de vista dela, voltar para ela, poder se dar conta de quais são essas lacunas, onde estão esses nós, quais são esses buracos que ela tem e o que ela está buscando e onde ela está buscando. Uhum. Quando eu falei sobre saber o que tem necessidade de ir buscar, como o copo d'água, se você está querendo comer uma pizza, mas se você pega o aplicativo e pede um japonês, você não vai. Você quer uma Suprir. coisa, você fez outra. Uhum. Às vezes a pessoa se queixa porque ela está se sentindo deixada de lado e ela fica com muita raiva e briga muito mais com o outro e afasta muito mais o outro dela. O que ela deseja? Eu estou sentindo falta dele. E o que você está fazendo? Brigando, empurrando ele para longe de mim. Porque está com raiva, porque ele não está vindo naturalmente. Mas se ela não se dá conta de que o que ela quer, na verdade, não é brigar, e sim ela quer a presença, se ela se dá conta que ela quer a presença, ela vai começar a fazer um movimento para que tenha a presença. Uhum. Interessante. Nossa, bastante aprendizado. A gente tem mais duas perguntinhas aqui para a gente encerrar, gente. Depois também vocês vão ter o contato também para falar, para conversar. A gente vai deixar ali quando eu fazer a postagem, tá? Vou deixar os seus contatinhos ali. A Gilva perguntou, cadê? Ela mandou de novo. A gente chegou a responder, Gil, porque as mulheres são tão duras com outras mulheres que são vítimas. Eu acho que aí a gente está trazendo muito que tem pessoas que são duras com outras mulheres que são vítimas, né? As mulheres são vitimadas. Às vezes é porque a gente ainda não sabe lidar. Não sei se estou falando besteira aqui, mas eu tenho a sensação que a gente ainda está aprendendo a lidar, né? Então, a gente acaba não tendo essa sensibilidade, tendo essa empatia, a gente não enxerga, a gente ainda está aprendendo a identificar no processo, né? Eu mesmo, nos últimos 2 anos que eu comecei a ler sobre isso, é pouco tempo, gente, né? Então, não sei, eu tenho uma visão que não é questão da mulher, mas a questão das pessoas não entenderem, das pessoas não terem essa vivência, mas você pode complementar muito melhor ainda do que eu aqui. Gabi, mas existe também a falta de compreensão em todos os outros aspectos, não só nesse ponto, né? Existe muito julgamento, existe muita crítica, não só em relação aos outros, mas em relação à própria pessoa. Exato. Cada vez a gente precisa ser mais benevolente, ser mais compreensivo com nós mesmos. Por que muitas vezes nós sabemos ser amigas das amigas
mas na hora que é a gente que comete alguma coisa, nós somos tão duras, tão rígidas, É tão verdade. críticas, sabe? Então, assim, a questão do julgamento, da rigidez na condução, isso acontece em todas as áreas, nessa, como ela perguntou, com mulheres, mas em todas as outras também, né? Com certeza, Ah, adorei esse. Ela agradeceu aqui. E Gerosina Matos, eu acho que é isso. A pessoa que perde e agride verbalmente, depois da perda. O que é isso? Eu não entendi muito bem essa pergunta. A pessoa que perde e agride verbalmente, depois da perda. O que é isso? Como lidar com isso? Não sei se ela está falando da pessoa que agride e depois ela perde a pessoa. Ou ela perdeu a pessoa e foi lá e agrediu a outra. Acho que é isso, né? pela pergunta dela, tá parecendo que a pessoa ficou com raiva É, e explodiu, né? Não conseguiu lidar com a situação aí de perder. Assim, né? São situações específicas, né? Que fica mais difícil da gente conseguir responder. Desculpa, mas assim, aqui, até se quiser depois me perguntar, e aí a gente responde, pode falar mais detalhadamente sobre alguma coisa. é verdade. É como você disse, tem tantos casos, tem tantas situações, né? O que a gente pode trabalhar aqui mesmo é isso que era o objetivo da Cláudia trazer, esses vieses da gente entender, identificar, saber o que fazer, trabalhar a parte interna, identificar esses potenciais sabotadores, enfim, como não sei quais são, se essa é a melhor forma de falar, mas eu acho que esse era o propósito. Acho que já respondemos também algumas perguntas, Cláudia. Só tenho a agradecer a ter aceito primeiro, né, esse convite, ter disponibilizado teu tempo para estar aqui no nosso canal. Eu não sei, eu aprendi muito, tenho certeza que muita gente aprendeu, foi muita participação. Se você quiser deixar, vou deixar aberto para você deixar uma mensagem final aqui, fica à vontade. Bom, obrigada também a vocês. Nós estamos em tempos aí de muitas lives, então realmente é uma honra tirarem aqui 50 minutos para estarem nos assistindo, né? Eu espero ter contribuído com alguma informação. A psicologia é sempre um tema delicado para que a gente possa falar rapidinho. As questões são muito subjetivas, existe sempre um cuidado de que a gente não generalize, né? Porque nós trabalhamos justamente com o que não é regra, o ser humano é singular. Não dá para poder fazer uma resposta para todas as situações sem que eu esteja acompanhando. Então, o Uhum. que eu posso dizer é que nós nascemos com potencial para sermos felizes, nós nascemos saudáveis e nós vamos nos entortando, nos adoecendo ao longo da vida, tentando buscar exatamente essas questões que nos faltam. Então, se nós nos conhecemos mais e sabemos o que nos faltam, aumentam e muito as chances da gente conseguir encontrar e a gente próprio se satisfazer. E a gente ficar plena, ficar inteira, podendo ter relações felizes sem esperar que vai se completar com a metade e que vai ser ali, vai encontrar a cara metade que vai atender todas as necessidades. E eu sou boba, e eu falo aqui, fico toda arrepiada, porque eu começo a Eu tô falar. arrepiada aqui, você não tem noção. Eu tô tipo emocionada. Eu falei, gente, é muito linda essa mensagem. Desculpa, me empolguei. Não, mas eu também fico porque eu me emociono. Me emociono porque eu falo sempre que é uma honra, eu sou extremamente grata para cada um que entra e me dá a chance de participar um pouco da vida e ter a gratificação de ver tantos processos, tantas pessoas em idades diferentes que passaram a vida, muitas vezes, reféns de situações ali e que passam por transformações maravilhosas, assim. Então, não existe nada mais gratificante do que ter a oportunidade de poder contribuir para ver uma pessoa mais feliz. Obrigada, Ai, Gabi, também pelo convite, viu? ai, adorei. Eu tô. Falei, me emocionou aqui com essa mensagem, com toda a nossa conversa. Eu fiquei super emocionada porque espero que um dia todas nós mulheres podemos enxergar tudo isso que você falou e sentir de verdade, que nós podemos, que nós merecemos ser felizes, não é? Então, Exatamente. gente, a gente vai ter ainda muitos temas aqui para falar sobre esse assunto. O mês todo a gente vai tratar.
Começamos agora, abrimos esse super papo super intenso com a Cláudia, com chave de ouro, abrimos e vamos fechar também. Então acompanhe aqui as nossas lives todas as quartas. E de novo, obrigada, Cláudia. Um beijo, gente. Boa noite. E até a Beijo, boa próxima noite. live. Beijo, Mônica. Beijo todo mundo que entrou aí. Beijo. Tchau, Gabi. Prazer Tchau. enorme. Tchau. Prazerzão. Tchau.